Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que há 17 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor público. E hoje você acompanha o segundo programa de uma série de 3 que a FESPESP fez sobre o Seminário Previdência e Servidor Público, realizado dia 24 de junho na sede da FRESP. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público e agora você acompanha novos trechos do Seminário Previdência e Servidor Público, promovido pela FESPESP. Acompanhe conosco. O problema da Previdência é um problema seríssimo no nosso país e aqui hoje nós vamos mostrar que o governo, na verdade, faz muita propaganda, e a propaganda do governo é mostrar para a população que a Previdência está quebrada. Essa é a propaganda do governo, porque a Previdência, de acordo com os dados colocados pela Anfip, já que nós estamos dentro da Seguridade Social, a Previdência, a Seguridade Social dá um lucro de 28 bilhões, e eles dizem que a Previdência está quebrada, e ainda retiram dinheiro, como falamos hoje da DRU, etc. O que, na verdade, acontece hoje é que o governo acabaram de dizer aqui, o bode expiatório é o servidor público, né? O governo anterior já tirou vantagens diretas do servidor, e o mais importante, cara, doutora Perdonar, é que o grande prejudicado hoje, principalmente nesse aspecto previdenciário, é o aposentado. É o aposentado e o pensionista que é o primeiro país do mundo, é o único país do mundo que paga previdência depois de estar aposentado, né? Isso foi nós ganhamos do governo anterior, em que colocou, e agora já estão pleiteando no 257, também que o aposentado passe para 14%, que é um absurdo total e que ele não deveria pagar nada. A PEC 555 está há muitos anos no Congresso, né, e não se coloca em pauta, porque seria terminar com essa contribuição que nós não precisamos pagar, o aposentado não deveria pagar. A proteção previdenciária, hoje, ela está inserida dentro de um conjunto maior de proteção, e eu dizia que no demonstrativo da Anfip está registrado isso, que é a Seguridade Social. Nós aqui todos sabemos, algumas pouquinhas carinhas aí devem saber como história, mas a maioria de nós sabemos como vivência prática, que até a Constituição de 88, quem tinha acesso à saúde eram os trabalhadores e os dependentes dos trabalhadores. E nem todos, porque o Fundo Rural, que protegia os trabalhadores rurais, a lei dizia que se sobrasse recurso, eles teriam acesso à saúde, né? Então, tinha uma diferenciação. Com a Constituição de 88, o Brasil adotou aquilo que alguns países adotam, nem todos, que é a saúde universal. Quer dizer, eu não preciso me qualificar como trabalhador para ter acesso à saúde. Todos têm acesso à saúde. Você diz, a saúde não está adequada, eu acho que temos que avançar muito. E também avançar em termos de recursos para a saúde, né? Eu vou falar algumas coisas ali, vou apresentar alguns dados de alguns outros países para se ter uma referência em relação a isso. Mas desde 88, então, que nós temos a proteção por meio de saúde para todos, e eu costumo dizer que do outro lado da árvore nós temos a concessão de recursos quando os recursos não podem ser obtidos pelo esforço próprio.
ou porque estamos em idade avançada, ou porque estamos inválido, ou porque tivemos bebê e vamos ficar uns 4 meses ou 6 meses afastadas, ou porque o trabalhador, o servidor faleceu e os dependentes vão ter pensão. Então, de um lado, nós temos a proteção previdenciária, que tem por objetivo manter o nível de vida do trabalhador. Então, hoje, quando se discutia aqui na mesa de abertura, essas diferenças que têm sido feitas entre ativos e inativos, ela vem contra o objetivo da Previdência, que é a manutenção do nível de vida do trabalhador. Para isso que existe Previdência Social. E quando se pensou a proteção de todos, e não foi no Brasil, foi na Inglaterra, em 1941, foi formada uma comissão que 1 ano depois entregou os estudos, e que foram presididos por Beveridge. Beveridge dizia que nem todos eram trabalhadores e queriam contribuir para a proteção. Então, nós teríamos que ter uma outra proteção, que é a proteção por meio da assistência social. Então, aqui nós temos a Previdência, como eu disse, que é para os trabalhadores, e a assistência social, que é concedida para aqueles que não são protegidos pela Previdência. E o objetivo da assistência é diferente da Previdência. Não é manter, é retirar a pessoa da miserabilidade. É aquela pessoa que está excluída da proteção e que vai ser concedido uma proteção para que ele não permaneça sem acesso a nem alimentação, vestuário, e por isso nós vamos ter assistência social. Diferente de todos os demais países que eu conheço a legislação, não conheço de todos, mas tenho estudado muito isso há mais de 20 anos, o Brasil é o único país que a assistência social tem um benefício igual ao benefício previdenciário. Porque a Previdência Social, ela concede, no mínimo, um salário mínimo. E a proteção da assistência social aos idosos e deficientes é de um salário mínimo. No meu entendimento, isso tem desincentivado o recolhimento de contribuição, porque se eu sou de baixa renda e vou ter a mesma proteção, não tem por que contribuir. Mas esse é o quadro. E quando a gente fala em seguridade, quando a gente fala em orçamento da seguridade, nós estamos diante desta proteção. Previdência para os trabalhadores, assistência para os necessitados, que estão excluídos, e saúde para todos. A Previdência Social, ela, diferente dos dois outros, ela é contributiva. Vocês veem aqui, a saúde é dirigida a todos, a saúde a Constituição diz que ela é de acesso universal e igualitário. E também a gratuidade da saúde não está prevista na Constituição, está prevista no ordenamento infraconstitucional. Tem muitos países do mundo, por exemplo, Portugal, por exemplo, a própria Inglaterra, que tem saúde universal, mas que cobra valores. Então, não é porque é universal que efetivamente tem que ser gratuito. O Brasil, por determinação infraconstitucional, adotou esta posição de a saúde pública ser gratuita. Não é o meu tema, a gente pode, num outro momento, discutir, certo, essa questão da saúde. A assistência social, então, ela é dirigida aos necessitados, e eu falei há pouco aos senhores que temos o benefício de um salário mínimo ao idoso e ao deficiente que não tenham condições de sobrevivência. Inclusive, esse benefício faz com que o Brasil tenha uma das melhores proteções ao idoso do mundo. Na América Latina, só o Uruguai ganha, mas o Uruguai tem 4 milhões de habitantes, né? Então, ela traz, inclusive, tem muitos idosos da assistência social, e assim como no serviço público, no regime geral também, que são os que sustentam a família, né? Então, quero depois pegar esse link, porque a ideia é que ele tenha condições, esses benefícios sejam para eles ou para a família mais próxima. Se o idoso, se o avô está precisando sustentar o neto, o bisneto, é porque alguma coisa está errada na sociedade. E nós sabemos que hoje está acontecendo muito isso. A previdência obrigatória, ela porque nós vamos ver logo em seguida que nós temos a previdência obrigatória e a previdência complementar. A previdência obrigatória, o próprio nome diz,
ela não depende da vontade. Nós, quando trabalhamos, somos servidores públicos, não adianta nós dizermos, não descontem, porque eu não quero ter essa proteção, eu mesmo vou fazer minha economia, porque ela é obrigatória. Só que essa previdência obrigatória, ela protege até um determinado valor. No caso nosso, de serviço público, até pouco tempo, nós tínhamos, e aqui eu tenho certeza que a maioria dos senhores, eles conseguiram benefícios do mesmo valor da última remuneração. Hoje não é mais assim. Desde 2003, desde a emenda 41, que foi publicada no dia 31 de dezembro, todo servidor que entrou a partir do dia 1º de janeiro já não tem aposentadorias que correspondam à última remuneração. É pela média. E ainda os entes federativos que adotarem o mesmo teto do regime geral, no caso o Estado de São Paulo é um, a União é outra, nós vamos ter na Previdência Obrigatória o mesmo teto que o regime geral, que hoje é R$ 5.189. Então, hoje, se eu faço concurso para fiscal de rendas do Estado de São Paulo e que eu ganhe R$20 mil, R$ 5.189 eu contribuo obrigatoriamente. O restante, nós vamos falar logo em seguida que o que é a característica é a voluntariedade, quer dizer, eu vou contribuir se eu quiser. Se eu quiser ficar só nos 5 mil, eu vou ter benefício de 5 mil e o resto eu posso eu mesmo fazer minha economia. Né? Então, isso daí mudou. Nem todos os estados adotaram isso. Nós somos um país federado, a União já adotou para os seus servidores. O Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, aos poucos os estados têm adotado, porque é uma faculdade do ente federativo adotar ou não adotar esse sistema. Repito, o Estado de São Paulo e a União já adotaram, e depois eu vou falar algumas coisas sobre isso, porque aqui nós não temos só aposentados, nós temos servidores inativos, servidores que acabaram de ingressar no serviço público e ainda servidores, pessoas que querem ingressar nos quadros do serviço público. E, portanto, eu vou fazer algumas considerações em relação a isso. E a Constituição fala em equilíbrio financeiro e atuarial para a Previdência Social, e é assim em todos os países do mundo que adotam o que nós chamamos de previdência profissional contributiva. Qual é o objetivo? Ela é profissional porque eu, por ser trabalhador, eu contribuo, né, e depois eu vou ter um benefício. Então, profissional contributivo. E o benefício, por isso que ele tem a ver com a minha remuneração, porque eu contribuo sobre a minha remuneração e depois eu vou ter que ter um benefício correspondente. Eu quero registrar aqui que no serviço público nem sempre a previdência foi contributiva. E aqui os servidores do Estado de São Paulo sabem que até pouco tempo contribuíam só para a pensão. A aposentadoria era um direito. A previdência social, ela tem a complementar, que, como eu disse para os senhores, ela é facultativa. As outras duas de lá são obrigatórias. O regime geral, ele protege todos os trabalhadores, menos os servidores públicos, civis e militares. Os servidores públicos, civis e militares estão no quadro do meio, e que tem a previsão no artigo 40 da Constituição. Eu gostaria de registrar que a União tem, todos os estados têm, o Distrito Federal tem, nós temos mais de 5.500 municípios. Destes 5.000 e poucos municípios, apenas 2.000, 1.900, o último dado que eu peguei, 1984 municípios têm regime próprio. Os outros não têm. Então, por exemplo, se eu faço concurso para professora do município de São Carlos, eu não vou estar protegido pelo regime dos servidores, porque São Carlos não tem regime para os servidores. Eu estarei no regime geral. Alguns municípios têm ou não complementação, nós podemos, doutor Antônio, num outro momento discutir isso, mas não vai dar, certamente, para tratar sobre os temas, então seria uma outra discussão. Eu vou falar aqui dos regimes próprios, daqueles entes federativos que adotam. E aqui, como nós estamos entre associações dos servidores públicos do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem regime próprio e, portanto, estaria ali no meio. Em relação à Previdência Complementar,
até 2011, quando nós falávamos que ela tinha por objetivo proteger os trabalhadores da iniciativa privada que ganhavam além do teto da Previdência. Então, eu trabalho, sou gerente de uma escola privada, sou diretora de uma escola privada, ganho R$10 mil. Vamos imaginar só. Então, a Previdência, por si só, não garante a minha manutenção no nível de vida. E eu terei que ir para a Previdência Complementar. A Previdência Complementar pode ser aberta e fechada. Aberta, acho que muitos dos senhores já foi numa instituição bancária e fez uma Previdência Complementar, que eu não preciso ser, para me filiar uma Previdência Complementar aberta, não preciso ser de uma determinada empresa, de uma determinada categoria, eu vou e me inscrevo, e a lei complementar 109 diz que essa instituição tem que ser SA, ela tem finalidades lucrativas e assim por diante. Mas nós temos aquela que, no meu entendimento, tem por objetivo manter o nível de vida daqueles que ganham além do teto, que é a Previdência Fechada. A Previdência Fechada, que é o caso das previdências fechadas criadas pelo Estado de São Paulo, pelo Estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da União, para que eu possa ascender aquela previdência, eu tenho que ser funcionário daquela empresa, ou tenho que ser servidor do Estado de São Paulo, servidor da União, ou eu tenho que ser um advogado filiado à OAB, porque, por exemplo, a OAB São Paulo tem, porque é possível também, as previdências complementares corporativas, associativas, e o caso da OAB São Paulo é um exemplo disso. Essas têm que ser sem finalidades lucrativas, ela tem mecanismos de fiscalização. Hoje de manhã, quando eu ouvia os telejornais, eu via os problemas dos fundos de pensão, e aí eu acho que há uma falta de fiscalização adequada, e ainda, porque sempre na Previdência Fechada, quer do serviço público, quer de qualquer empresa, porque a Constituição determina, tem a representação dos trabalhadores. Então, eu acho que os trabalhadores, no caso da Petros, eles têm que cobrar, inclusive, dos seus representantes o que aconteceu em relação a isso. Então, só para fazer um registro em relação. Já que nós estamos começando, nós servidores públicos, com Previdência Complementar, que isso fique um alerta. O Brasil tem uma legislação muito interessante, muito avançada de fiscalização, mas é preciso dar efetividade à legislação. E registrando que os representantes, eu peço até pelas associações, todos envolvidos com isso, que efetivamente tenham representantes dos trabalhadores que vão batalhar por uma proteção adequada no futuro. Porque essa Previdência Complementar, nós não vamos poder aumentar tributo ou não para cobrir essa Previdência. Essa Previdência, ela vai funcionar com os recursos que estiverem depositados nas contas individuais, especialmente os benefícios programáveis, que no caso de São Paulo, a contribuição máxima é de 7,5% do Estado, e o servidor, ele escolhe a alíquota. Se ele escolher uma alíquota superior a 7,5%, o Estado só vai contribuir 7,5%. Se o servidor escolhe uma alíquota menor de 5%, o Estado vai contribuir com 5%. A ideia é, o Estado, ele dá o mesmo percentual que o servidor, mas limitado a 7,5%. No caso da União, é limitado a 8,5%. Quem acompanhou as discussões da criação da Previdência Complementar, na União, era também 7,5%, e com discussões acabou-se conseguindo um percentual um pouco acima e ficou 8,5%, e a Previdência Complementar, ela funciona exatamente assim. Então, é importante que se fiscalize os investimentos, que se cuide para que não aconteça o que nós estamos vendo hoje nos telejornais em relação aos servidores públicos que têm uma proteção adequada. Então, se hoje eu entro como fiscal de rendas do Estado de São Paulo, e se eu vou contribuir no máximo até 5.189, o restante eu vou ou não, e a meu entendimento é que tem que ir, porque não tem só a tua contribuição, tem a contribuição do Estado, e
nós temos que ter representantes que efetivamente representam os interesses dos trabalhadores, para quando eu me aposentar, eu ter uma proteção, se não igual à minha remuneração, próxima à minha remuneração. Então, a Previdência Complementar foi esse mecanismo. Eu vou dizer, foi um retrocesso para nós servidores, foi. Para nós servidores. Mas se nós nos colocarmos como cidadãos, a grande maioria dos países desenvolvidos, a proteção dos servidores é igual à proteção de todos os trabalhadores. Então, depende da perspectiva que a gente olha. Eu quero aqui trazer para os senhores uma reflexão. A questão não é se a Previdência está quebrada, se a Previdência vai quebrar, porque uma coisa é a Previdência Complementar. A Previdência Complementar, eu posso dizer que ela pode quebrar. Porque ela depende das contribuições do patrão e do trabalhador. A previdência obrigatória, no Brasil, ela funciona com aquilo que nós chamamos de regime de repartição simples. O dinheiro que entra hoje é para pagar os benefícios de hoje. Bom, aqui eu trouxe um quadro desse resumo, resumo da execução orçamentária da União. Eu gostaria de chamar a atenção, por isso que eu digo, não é uma questão de quebrar ou não, é uma questão de o que nós queremos ter e quanto nós queremos pagar para um direito em detrimento dos outros direitos. As contribuições de Seguridade Social de que fala a Anfip, de que falava o deputado, aqui eu tenho 692 bilhões. Aqui tem a contribuição do salário educação que não dá 30 bilhões. Não dá. Como eu fiz agora, eu teria, no relatório resumido não tem, eu teria que procurar em outro relatório, mas eu estou jogando para cima mesmo, tá? 30 bilhões. Então, eu diria que, no caso aqui, é 2014, e eu só tenho medo de passar, o primeiro quadro é 2014, o segundo quadro é 2015. Tenho medo de passar e depois não conseguir voltar, certo? Bom, o que acontece? Então, vamos imaginar ali, ó, 660 bilhões, só de Seguridade. O outro, uns 720 bilhões. Isso é a receita de contribuição de Seguridade Social, que é para comprar frutas, laranja, banana e maçã. A questão é, nós queremos só comer frutas, nós queremos ter outras comidas, ou queremos só ter isso? Porque o resto, a União, depois eu vou mostrar o quadro do Estado de São Paulo, de impostos. Depois que a União dividiu parte com o Estado e com o município, porque ela divide imposto de renda e IPI com os fundos de participação, certo? A União ficou com 435 bilhões de impostos em 2014 e 444 bilhões em 2015. Aqui eu tenho que pagar servidor, eu tenho que ter educação, todo o resto. Porque se eu não tiver a DRU, eu vou gastar aquelas contribuições só em laranja, banana e maçã. Então, essa é a discussão. E eu gostaria de chamar a Anfip para essa discussão, discutir com a sociedade brasileira quanto paga de tributo e quais os direitos que quer ter. Por quê? Porque a mesma pessoa que paga em cima, paga embaixo. O contribuinte é um só. Por exemplo, nós na nossa casa pagamos conta de luz. Lá tem imposto, ICMS, tem contribuição sobre a receita ao faturamento, tem PIS, PASEP. Somos nós que pagamos, certo? Então, somos nós. Se nós utilizarmos as contribuições só para comprar laranja, banana e maçã, nós vamos ter que aumentar o dinheiro para as outras coisas. Eu quero dizer para os senhores que, quando eu estava na primeira instância, eu fiz uma representação para o então Procurador-Geral da República, sim. Se fosse eu mesmo, já entraria, mas como eu não tenho essa legitimidade, eu representei para o Procurador-Geral da República para entrar com uma DIN contra a DRU. Porque eu achava que estava errada a DRU. Depois, eu tive a oportunidade de montar uma cadeira no mestrado e no doutorado sobre federalismo fiscal. E aí eu percebi isso. E aí eu percebi que talvez nós temos que repensar o que nós queremos gastar com cada... Eu só deixo um ponto de interrogação. Aqui eu estou falando no âmbito federal, porque no âmbito dos estados, logo em seguida a gente vai ver. Na verdade, essas contribuições ali, inclusive,
se nós fôssemos considerar, e eu aqui não estou diante de servidores públicos federais, mas no Serviço Público Federal, se eu considerar a contribuição paga pelo servidor, inclusive o inativo, o aposentado, vou usar essa expressão que é mais adequada, e a contribuição que a União paga, que seria 2 vezes, no âmbito dos servidores públicos civis, há um déficit, se eu considerar só essas 2 contribuições, que eu gostaria de chamar a atenção, há um déficit de 33 bilhões em 2014. Se eu considerar a contribuição da União, de 22%, e a contribuição dos servidores. No dotação, lá, eles não botam, mas como eu sei a contribuição da União, eu coloco. E mesmo assim, se eu pegar as despesas, tem um déficit de 33 milhões. Os militares, no caso da União, a contribuição é quase 0, porque é só para pensão. E se eu considerar o valor das pensões, e se eu considerar ainda o valor da reforma dos militares federais, também passa de 30 bilhões. Então, o déficit, porque ele só tem a contribuiçãozinha ali. Esse déficit, eu estou usando o termo déficit, mas eu estou dizendo, vou tirar o termo déficit, entre o que entra e o que sai para aqui. Então, no âmbito federal, se eu pegar o que entra das contribuições da União e dos servidores e o que entra das contribuições dos militares, já dá 60 bilhões de diferença. E essa diferença tem que tirar de alguma coisa. Como eu tenho visto que as pessoas dizem, não pode tirar das contribuições de seguridade. Tem que tirar da onde, então? Dos impostos. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Boa semana e até o próximo programa.